De um lado, inundações gigantescas, do outro, secas tão severas que provocam incêndios. Pois é, a região centro-oeste do Brasil é, sem dúvida, uma terra de extremos. E hoje a gente vai entender direitinho o porquê. E a nossa história começa com um mistério. Pensa só numa das cachoeiras mais famosas do Brasil, a Véu de Noiva. São mais de 80 metros de queda d'água. Agora, imagine essa força da natureza de repente virar só um fiozinho de água. O que poderia causar uma coisa dessas? Então, para a gente desvendar esse enigma, a primeira pista, olha que curioso, não está na água, está na terra. A gente precisa primeiro entender o relevo da região. O palco de toda essa história é moldado basicamente por três grandes formações. A gente está falando de dois planaltos gigantescos e uma planície enorme que fica bem ali espremida no meio deles. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque esses dois planaltos não são iguais, nem de longe. De um lado a gente tem o Planalto Central, com uma base de rochas cristalinas, sabe aquelas bem antigas, super resistentes. São elas que formam aquelas chapadas incríveis com o topo retinho. Já do outro lado, o Planalto Meridional, a história é outra. Ele veio de rochas vulcânicas que com o tempo se desfazem e criam um solo, nossa, de uma riqueza totalmente diferente. E essa riqueza toda tem nome, viu? É a famosa Terra Roxa. O nome pode até enganar porque, na verdade, ela é bem avermelhada por causa do ferro, mas o que realmente importa é que essa origem vulcânica faz dela um dos solos mais férteis do Brasil inteiro. É basicamente um motor da agricultura na região. Mas calma lá, o Centro-Oeste não é só Planalto, não. Bem no meio deles tem uma coisa completamente diferente, o Pantanal. Tenta imaginar uma bacia gigante, quase perfeitamente plana. Essa bacia funciona como uma pia com o ralo meio entupido, sabe? A água escoa bem devagarinho. Essa é a essência da planície do Pantanal. Ok, agora pega esse relevo todo, cheio de contrastes, e joga por cima um clima que é igualmente extremo. Essa é a segunda grande peça do nosso quebra-cabeça. O clima que manda por lá é o tropical semiúmido. E o que isso quer dizer? Basicamente, um contraste brutal. Um verão em que chove muito, mas muito mesmo. E um inverno super seco. Não tem meio termo. É 8 ou 80. Ou tá tudo encharcado, ou tá tudo esturricado. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, olha esse número. 70%. 70% de toda a chuva do ano caem em uma única estação. É um desequilíbrio radical. E é ele que dita o ritmo de tudo na região, desde a menor plantinha até o rio mais gigante. Então, quando a gente junta esse relevo dramático com esse clima de duas estações tão marcadas, o resultado é uma paisagem de extremos assim inacreditáveis. Chegou o verão, chegou a chuvarada. Os rios simplesmente não dão conta de tanta água. Eles transbordam. E o Pantanal vira um verdadeiro mar de água doce. É uma explosão de vida por todo lado, sabe? Um ecossistema aquático gigantesco pulsando no ritmo da chuva. Aí chega o inverno e o roteiro vira de cabeça para baixo. Aquela paisagem verdinha, cheia de vida, se transforma num verdadeiro barril de pólvora. Tudo fica seco, 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 prontinho para pegar fogo. E o fogo, bom, ele pode começar de vários jeitos. E nem sempre é por ação humana, não. A própria natureza tem seus gatilhos. Um raio que cai numa árvore cerca, por exemplo, ou até, olha só que impressionante, matéria orgânica que esquenta tanto debaixo daquele sol forte que ela simplesmente entra em combustão sozinha. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. O fogo tem duas caras. Ele pode ser tanto um criador quanto um destruidor. No seu ritmo natural, ele é até benéfico. Limpa o terreno, devolve nutrientes para o solo, ajuda algumas sementes a germinar. O problema é quando ele sai do controle. Aí ele vira uma força de aniquilação que devasta tudo que vê pela frente. Para tentar lidar com esse risco todo, existe uma técnica chamada acero. A ideia é bem simples, na verdade. É criar uma faixa de terra limpa, sem vegetação nenhuma, que funciona como uma barreira. Um corta-fogo mesmo. Isso ajuda a impedir que uma pequena faísca se transforme numa catástrofe gigantesca. Beleza, então agora a gente já tem todas as peças na mão, né? O relevo, o clima, essa dança maluca entre fogo e água. Chegou a hora de juntar tudo isso e finalmente resolver o mistério da nossa cachoeira. Olha só como as coisas se encaixam perfeitamente. A água que forma os rios nasce lá no alto dos planaltos. Só que o volume dessa água depende 100% do clima. Se é verão, chove muito, o rio fica cheio, o fluxo é forte. Chega o inverno, a seca, o rio encolhe.
Então, o sumiço da cachoeira não é um acidente, não é um mistério. É só o pulso, a respiração visível de todo esse sistema funcionando. A resposta, no fim das contas, é até bem simples, como a gente vê aqui. A cachoeira não desaparece de verdade. Ela só está respondendo ao pulso da estação seca. É a natureza sendo natureza, operando exatamente como ela foi feita para operar nesse ciclo de muita abundância e depois de muita escassez. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Numa Terra que é governada por ciclos naturais tão fortes, tão dramáticos, o grande desafio talvez não seja tentar controlar a natureza, mas sim entender o ritmo dela para que a gente consiga viver em equilíbrio com esses extremos todos.